Então, mas assim, pelo que você está lendo aqui no Eclesiastes 12. O que ele está falando aí é sobre o decaimento do corpo humano pela idade Isso. ou pelo... Ou por algum outro processo que faça a vitalidade do corpo diminuir. Então o decaimento humano efetivamente pode acontecer, a gente pode acelerar isso. Porque você estava comentando um negócio de droga, né? Eu, quando era mais jovem, eu conhecia um amigo meu, que na verdade eu não conheço mais, que ele era esses jovens meio maluco, meio doido, né? Que gostam de ficar usando droguinha e tal. E aí ele começou a usar demais. Aí eu perdi o contato dele por alguns anos e quando eu encontrei de novo, já era outra pessoa. Já parecia que o olho... A degradação é muito grande, o olho ficou energética, duro, mental, física, infelizmente. Já era outra pessoa, assim, parecia que... E é engraçado, porque a sensação que eu tinha é de que não tinha mais alma dentro. Então, essa sensação, pelo desgaste da energia, numa condição dessa, e normalmente, eu falo isso como médium também, dificilmente uma pessoa dessa não teria um espírito mais denso acoplado, drenando a energia do vício. É como se esse espírito comandasse praticamente, ele tá uma simbiose, os dois ali dentro, não do corpo, dentro da aura, e ele controla totalmente. Você acha que o cara não tá lá dentro porque a personalidade do outro está superposta sobre a dela, parece outra pessoa. Então, nesse sentido, pela obsessão, dá para você falar assim, parece que o sujeito perdeu a alma. Perdeu porque ela está cativada por uma outra inteligência danosa que faz o processo da obsessão em caso de droga pesada, infelizmente. Vários espíritas e médiuns que passaram aqui já comentaram que os vícios, né, estão associados a obsessores. Eu explico por quê. Eu trabalhei como médium muitos anos em sessão de desobsessão. Então eu lidava muito com entidades bem pesadas que recebiam ajuda, eu como médium. Depois, na saída do corpo, eu somava uma coisa com a outra. Guru, eu acoplava uma entidade na sessão, de madrugada eu saía do corpo e continuava conversando com ele. Eita. Era a segunda parte. Literalmente, eu levei trabalho para casa, né? Peraí, não entendi. Ele tirava. Deixa eu dar um exemplo. Dar um exemplo. Vamos imaginar que você, ali, é uma entidade assediadora sobre o guru. Tá. Vai numa reunião onde eu estou, né, no caso, naquela época, você, como espírito, é puxado para o campo energético do médium para tirar ele, e aí alguém conversa com você, irmão, entra na luz, aquele papo todo. Mais tarde, durante o sono, eu fui para casa, dormi, tive uma saída do corpo e encontrei com você que horas antes. Tá. Aí eu falo assim, lembra, cara, que lá embaixo você acoplou comigo, agora vamos conversar. Cara, você morreu, porra, parte para outro plano, larga essa coisa estranha, vamos seguir na luz, tem vida para você seguir. Quer dizer, e isso juntava o lance da mediunidade por um lado e o lance da saída do corpo. E como eu estudava ambas, eu pude unificar os dois estudos, o que me deu uma mente mais completa do que só um médium ou só alguém que sai do corpo, porque me fez pegar duas vertentes e somar, né? Então, o que acontecia? Eu puxava a entidade e tirava. O que acontece? Uma entidade presa na aura de alguém, os pensamentos dela passam para dentro da mente da pessoa e da pessoa para ela. O que ocorre, então? Uma simbiose, não é uma entrada no corpo, uma carona na aura. Um vício feito, criado aqui na Terra, é em relação a algo da Terra. Por exemplo, álcool só tem no plano físico, droga só tem no plano físico. A pessoa desencarna, o vício está na mente dela, que é a geradora de todo vício, é a mente, só que ela não consegue mais pegar em nada físico, cara. E a abstinência vai pegar ela na mente. Aí você fala, por que não chega um ser de luz e arrebata o cara para lá? Eles chegam, mas a vibração do cara é densa e eles falam, entra na luz. Não entro. Lá tem álcool? Não tem, então daqui eu não saio. Então, alguém preso a um vício não vai para frente. Ele quer voltar para o ponto onde é possível satisfazer o vício, mas ele não tem mais o corpo. O que ele procura? Alguém que usa droga pesada ou que bebe muito e que tem o mesmo desejo na aura, onde semelhante atrai semelhante. Ele vai encostar perto dela, mas não vai conseguir encostar perto de alguém que não bebe, por exemplo. Eu estou dizendo alcoolismo, não estou dizendo tomar um vinho. E aí ele encosta e tudo que a pessoa come e bebe é transformado em energia no sistema e passa para dentro da aura. É isso que ele suga. Nenhum espírito suga álcool ou droga. Ele suga o efeito da droga e o álcool no seu campo energético já como energia. Aí o que acontece? O viciado agora tem que bancar o vício de 2, ele vai ter que usar mais, porque o que ele está consumindo não satisfaz porque tem outro roubando, né, ali dele. Então, esses casos de obsessão com droga e vício,
todas as áreas vão falar nisso, o que varia é a interpretação que cada um dá. Um médium vai falar de obsessão, um religioso pode falar de diabo. No entanto, o efeito é o mesmo. Independente do nome que você dá, está tendo um vampirismo. E aí cada área desenvolveu maneiras de afastar tais seres. Então, por exemplo, a prece, uma vibração a favor da pessoa. Mas veja, Lê, se você está com uma ferida aberta e tem moscas em cima, se você tirar as moscas sem fechar a ferida, vem outras moscas. Então, o que precisa fazer? Tirar as moscas e fechar a ferida. As pessoas querem tirar as moscas, espíritos assediadores, mas não quer manter a ferida do vício aberta onde virá outro. Então, qualquer trabalho de desobsessão ou de cura envolve 2 aspectos. Retirar a influência negativa, porque se não tirar, a pessoa não melhora. E dar o start para a pessoa despertar a consciência para cortar o elo que atraía a entidade. No caso, o vício. Agora, tem outros vícios, como o vício de ficar julgando a vida alheia, que ele não é químico igual o álcool e a droga, mas ele é mental e atrai uma entidade também presa ao processo de julgar os outros. Ambos ficam dentro do mesmo campo se alimentando da vida alheia, o que é um tipo de vício. Tá? Existe o cara que é viciado em adrenalina. A adrenalina é emanada pelas adrenais ou suprarrenais quando você está com medo ou está com raiva. Então, uma descarga de adrenalina que acelera o metabolismo. Né? Você fica... Então, numa briga, a pessoa está adrenalizada. Num pega de carro numa avenida, a pessoa está adrenalizada. Então, o que acontece ali? Quando a adrenalina sobe, o sujeito se sente vivo. E aí, quando ela vai cair, porque depois o organismo não mantém, o sujeito se sente meio mortiço. Ele tem que brigar de novo para dar uma nova carga ou se expor em perigo de novo para dar uma nova carga. Ele fica viciado em cargas de adrenalina. É a pessoa que fala assim, o dia hoje está chato, porque ele não brigou com ninguém ainda, ele não encrencou com nada. Não tem gente assim? Lógico. Como é que popularmente o pessoal fala? Pessoa é casca de ferida. Tem pessoa viciada em adrenalina. A Lê, guru, ela desencarna. Não tem mais o corpo nem as adrenais para produzir adrenalina, mas a abstinência. O que ele vai fazer? Encostar perto de alguém nervosinho ou alguém que gosta de brigar, e se não tiver, ele vai tentar encostar em alguém para irritar esse alguém para a adrenalina subir e ele drenar. Vampiro de adrenalina, no sentido energia transformada. Isso quase ninguém fala. Olha o mundo como é, todo mundo pilhado ultimamente, e vê se não é a obsessão mais comum. A obsessão que leva o nervosismo humano, a ansiedade, são obsessores de adrenalina convertida em energia na aura da gente. Esse planeta aqui, para fazer uma obsessão, é fácil. Olha o nível. E outra, eu nunca me tiro em qualquer análise que eu faço ali. Quando eu falo humanidade, guru, eu também estou dentro dela. Porque eu cansei de ver estudantes espirituais falando a humanidade como se ele não fizesse parte. Eu falo humanidade, eu participando dela, o somatório dela também tem eu na história. Então, quando eu falo humanidade complicada, eu estou inserido nessa complicação. Senão, nem teria encarnado aqui. E isso tira um pouco do ego de estudantes espirituais de se acharem diferente da média só porque tem acesso ou estuda algo espiritual. Alê, eu estudo isso há anos, vivencio isso há anos. Cara, eu continuo a mesma pessoa, porque eu acho um absurdo um conhecimento que eu tenho, eu achar que eu sei mais do que o outro que não sabe isso, ou que eu sou melhor. Porque pode ter alguém que não estudou nada disso e é melhor do que eu. Então, é necessário a gente estudar toda essa parte espiritual com bastante discernimento e pé no chão, para não dar viajada na maionese astral. A gente estava conversando com isso antes, guru. Não achar que está iluminado, cara, não achar que é diferente. Pelo contrário, eu sempre falo para meus alunos, falo assim, eu sou super sortudo de Deus ter me dado a chance de conhecer isso. Eu falo assim, no meio de bilhões de pessoas, tem outros que também trabalham com isso, e eu estou feliz de ter essa chance esses anos todos. É a melhor coisa que eu tenho. Eu não me considero iluminado, eu me considero sortudo, cara. Então, isso é muito importante para a gente baixar a bola do ego da gente, conversar com todo mundo normal, não se sentir diferente, não preciso botar uma roupa branca ou violeta para ser eu mesmo. E é importante a cor da minha aura, não é a cor da minha roupa. Importante é o que a gente pensa, o que a gente sente. E é importante a gente estar num programa e falar isso, porque muita gente que achou que espiritualidade era você, por exemplo, vestir uma roupa exótica, falar de um jeitão diferente, sabe? Ficar toda hora só...
Nada disso. Espiritualidade é você andar normal, conversar normal com todo dia, ajudar quem você puder. E a melhor maneira de se espiritualizar é ser feliz, cara. Uma pessoa feliz não enche o saco dos outros, não fica olhando o que os outros estão pensando ou fazendo. Ela compreende as diferenças, ela entende cada vez mais as diferenças entre as pessoas, porque ela vê uma unidade em tudo. E aí eu falo, se não for para ser feliz, cara, não adianta mexer com essas coisas.